Você já andou pela Rua Augusta? Já mergulhou no cotidiano de quem vive, frequenta e trabalha lá? Já olhou para as vidas abandonadas? Para as histórias apagadas com a demolição do passado? Como a arte e o comércio foram afetados com as transformações arquitetônicas impostas pela alta sociedade que cercou a Rua Augusta? Como a pressão do mercado imobiliário alterou não apenas a paisagem, mas também o tecido social? E de que modo a arquitetura, antes reflexo da diversidade paulistana, tornou-se refém de um urbanismo excludente? Quais as histórias que a Rua Augusta guarda por trás de suas janelas? A Rua Augusta nasceu como ligação entre o centro e a zona oeste de São Paulo. Construída sobre terrenos baratos, cresceu junto com a cidade. Nos anos 50, a verticalização trouxe comércio e, com ele, movimento. Na década seguinte, a Jovem Guarda transformou a Augusta em um ponto de encontro da juventude. Carros modernos, clubes agitados e a vida noturna em alta. Mas os anos 70 marcaram o começo da queda. Shoppings tomaram protagonismo, desviando a atenção da rua. O cenário glamouroso e charmoso mudou. Casas de prostituição tomaram prédios antigos e a criminalidade cresceu. A Rua Augusta resistiu, passou por ciclos de abandono e retomada, e é hoje um símbolo das maiores contradições de São Paulo. A partir da segunda metade do século XX, o pensamento pós-moderno rompeu com a ideia de progresso linear. Porém, na Rua Augusta e proximidades, ainda vemos a herança modernista. Na prática, isso teve um preço. O que antes era preservado como símbolo de identidade, passou a ser tratado como um obstáculo ao crescimento. O centro de São Paulo, com sua arquitetura marcada pelo tempo, virou alvo da pressa, da lógica de que, se não gera lucro, não serve. Essa transformação fragmentou a cidade. Hoje, um edifício de luxo pode surgir ao lado de um prédio ocupado. Um bar moderno pode dividir o quarteirão com um cortiço. A cidade se monta e se desmonta a sabor do mercado. Augusta já foi símbolo de juventude e efervescência cultural. Hoje, é palco de contrastes. Fachadas históricas passaram a ser incômodos para incorporadoras, que as cobriram com tapumes. Sobrados centenários demolidos, para dar lugar a empreendimentos genéricos. Identidades locais apagadas, sob a promessa de avanço. Preservar o patrimônio virou sinônimo de atraso. E afinal, em quem esses fragmentos de concreto e memória despencam? Jovens da periferia, artistas independentes, imigrantes, músicos, membros da comunidade LGBT e outras tribos urbanas se misturavam apenas porque existia um espaço que acolhia a diferença. Quando esses espaços são substituídos por lugares homogêneos, elitizados, inacessíveis, a rua perde seu papel como ponto de encontro democrático. Dessa forma, as comunidades que encontravam no local uma forma de se expressar são marginalizadas e jogadas para fora. Muitas das vezes, até mesmo com o uso de violência. A função social da Rua Augusta se distorce juntamente com o aumento da criminalidade, da repressão policial e dos preços que crescem absurdamente para moradores, comerciantes e frequentadores. Entre fachadas, prédios, comércios e janelas, conversamos com as mais diversas faces, frequentadores, moradores, comerciantes. Ignorando qualquer distinção social ou política, fomos convidados a adentrar diferentes realidades, vendo a Rua Augusta dos mais diversos ângulos e formatos. Localizada na região dos Jardins, área nobre ao redor da Rua Augusta, sentido oposto ao centro, encontramos Pedro. É o rosto que clientes encontram no brechó Beluxo, ambiente de moda sustentável voltado à classe alta. Diferente de outros bazares ou brechós, o público é específico. Olha, o principal público aqui são mulheres, a maioria produtoras, sejam de artistas específicos, tanto artistas grandes como artistas que estão começando agora. Também tem um público bem grande assim, de subcelebridades que vêm de rede social para fazer algum tipo de propaganda, alguma coisa assim, enfim. E tem, acho que a maioria aqui é produtora. Apesar de ter clientela de rua, a maioria sim é produção, desse jeitinho. Pedro relata também a diferença da região ao passar dos anos, não apenas nas ruas, mas também dentro do estabelecimento.
Esse lugar existe há quanto tempo? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Bastante tempo. Aqui sempre foi um brechó? Sempre foi um brechó. Sempre foi um brechó e depois de um tempo começou o upcycling aqui. Então eles pegavam peças para refazer, mas sempre foi um brechó. A Augusta tá bem diferente do que era, Sim. então o público mudou bastante e a gente tem uma diferença muito grande de Augusta Jardins e Augusta Centro. Aqui eu acho que agora o público, comparado ao que era antes, é um público até mais elitizado do que o padrão. Do que era lá atrás, que era um pessoal mais underground, um pessoal mais assim que vinha com a intenção de garimpar, que tinha todo um conceito por detrás. E agora eu vejo que é realmente mais uma elite de alguma forma que vem, mais por moda ou por divulgação. Não que a pessoa não goste do vintage, mas é mais elitizado do que o que era de costume lá atrás. O ambiente existe há 2 décadas, funcionando sempre como um brechó. Porém, a grande movimentação imobiliária causará mudanças, deixando afetos e memórias demolidos. Inclusive, a nossa mudança é por conta que vão demolir esse prédio. Sério? Vão demolir esse prédio. Então, já é o 3º lugar, né, que a gente tem aqui na Augusta que é demolido. Porque a Augusta está nessa constante de crescer prédios, enfim, então impacta bastante, porque com essas obras muitas vezes a gente acaba ficando sem luz, porque mexe com isso e a gente não consegue trabalhar. Então tem vários aspectos da obra que fazem ter uma dificuldade de público, até mesmo teve uma época que aqui as calçadas estavam assim, era impossível de descer essa Augusta. Então impacta bastante porque aí o movimento decai. Apesar da incerteza do novo formato que tomará conta do lote, Pedro carrega a mesma suspeita de outros ambientes demolidos, um prédio mais moderno. E eu acredito que seja para construir um prédio residencial, mas é uma informação que eu não tenho certeza, assim, não fui atrás de buscar isso. Ou pode ser até um prédio comercial, mais moderno. E quanto às mudanças visíveis na arquitetura, Pedro se posiciona parcialmente a favor do novo, mas contra os excessos. Eu sou muito adepto do que é antigo. Então, assim, eu gosto do que é novo. Eu acho que é importante que a nossa cidade ela cresça, né, de acordo com a população. Só que eu vejo, por exemplo, aqui na Augusta, um excesso de prédios, assim, totalmente desnecessários. Sim. Então, é bom e ao mesmo tempo é ruim. Essa é a minha opinião sobre. Recentemente passei dentro do trabalho. Então assim, aqui eu li uma matéria recentemente que foi o 5º lugar mais perigoso de São Paulo. Impacta bastante, né? E principalmente dentro do nosso trabalho, sabendo que é uma região assim, o público ele também acaba tendo uma dificuldade de vir para cá. E a gente também fica bem assustado. Então, é um lugar que você não se sente tão confortável, talvez, para se movimentar e andar tranquilamente quanto você gostaria. Apesar que, para mim, a Augusta nunca foi um lugar muito seguro. Eu entendo. Também compartilho desse sentimento. Nunca foi um lugar muito seguro. Mas, assim, percebo que melhorou, mas ainda continua, tem algumas questõezinhas, assim, que dificultam. Do outro lado da Rua Augusta, encontramos Marcelo, comerciante na região há 37 anos, vendedor de discos, CDs e livros. Com um olhar nostálgico e saudosista, Marcelo nos relata 6 décadas como frequentador e comerciante na rua mais glamurosa de São Paulo. O auge da Rua Augusta, o piso dela era de paralelepípedo, existia o glamour dos anos 60, 70, você entrevista qualquer pessoa com mais de 60 anos, eles vão falar que o melhor período do Brasil foi o regime militar, porque o Brasil cresceu índices monstruosos no milagre econômico brasileiro. Então essa euforia econômica daquela época se extravasou na Rua Augusta, com grandes lojas, com footing de jovens à noite, passeando de carros, numa época muito glamurosa, onde desfilavam na Rua Augusta Cadillacs, motos modernas, Mustangs, Camaros, Impalas, carros conversíveis, e onde tinha uma juventude emergente famosa
e feliz. Marcelo reconhece a importância de artistas da Jovem Guarda para a popularização da Rua Augusta. A Rua Augusta está atrelada também à Jovem Guarda, com as músicas de Eduardo Araújo, Rony Corde e outras que endeusaram a Rua Augusta. Existiam vários comércios icônicos, desde os Estados Unidos até o centro. A Rua Augusta tinha todos esses comércios, era um shopping a céu aberto. Quanto às questões de segurança, fomos levados a décadas passadas, onde comerciantes praticavam suas atividades em casas e prédios não comerciais. O problema é que, com o aumento da violência, vamos falar de arquitetura, a Rua Augusta do lado, a maioria das grandes lojas eram feitas em casas sem laje em cima, com estuque, gesso e um telhado. Então você não podia montar uma joalheria, você não podia montar um comércio sofisticado, você seria assaltado à noite por bandidos, por quadrilhas. Então a decadência da Rua Augusta também é em parte do improvisamento de se instalar lojas comerciais em imóveis que não tinham estrutura. A grande mudança atual surge na única saída de proprietários, a venda, dando assim espaço para que construtoras usem diversos lotes para a construção de prédios que aumentam a densidade demográfica, algo que preocupa o comerciante. O que eu posso te adiantar é que com a queda dos aluguéis, os donos passaram a serem provocados a nível de vender os imóveis e as incorporadoras começaram a comprar vários imóveis. E estão subindo empreendimentos imobiliários do tipo residencial, de um quarto, lofts, estúdios e no máximo 2 quartos. Então a Rua Augusta, que outrora era uma rua comercial, a médio prazo pode se tornar uma rua residencial e perder totalmente a sua identidade. Marcelo gostaria de manter viva a magia que presenciou nas décadas de 60 e 70. Assim, propôs um projeto muito semelhante à Calçada da Fama, em Los Angeles, para a calçada da Rua Augusta, mas a proposta foi recusada. Essa minha proposta foi ridicularizada na reunião e é a prova cabal que o Brasil não dá certo. O americano fez de Las Vegas um deserto, uma cidade famosa, fez de Atlantic City um pântano, uma cidade famosa. O brasileiro não consegue fazer de uma rua glamurosa, icônica, um ponto turístico. E o que custa para a prefeitura alterar a calçada e incrustar estrelas da fama de diversos artistas? Esse é um país que não valoriza a sua história, não valoriza grandes ídolos e heróis do passado. Coincidentemente, encontramos o cantor e compositor de Melo, que, acompanhado de Sérgio, seu amigo morador da região, nos relatou como foi viver a velha guarda na Rua Augusta. Natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, porque eu sofri ao ver a natureza morta. Natural de Pernambuco, de Melo veio para São Paulo com o sonho de fazer música, assim, iniciando sua história com a região. Na noite eu peguei manhas, maçanhas, maranhas, mamunhas e tramóias. E não era brincadeira, eu era um cidadão notívago e trabalhei no Jogral numa época em que quem subisse no palco teria que superar quem desceu. Com o sentimento da nostalgia aflorado, os amigos relembram locais e atividades das décadas passadas. Aqui era a Rua da Paquera, né? Você tinha que ter charme, elegância, persistência e provocância. E aí caía para cima da mulherada. Mas aqui essa hora estava fervendo de carro, todo mundo. Ó, existia o Jack in the Box, que é onde subindo aqui existia o Jack in the Box, que era o point da playboyzada, dos motoqueiros, e era muito legal, não é? Muito bom, muito bom. E olha, São Paulo era uma festa em cores, flores, luzes, perfumes e sabores. E essa Augusta era o top do top. O Jô Soares andava de moto aqui. Eu peguei o Jô Soares andando de moto na década, eu tinha uns 10 anos, já era quase década de 80, o Jô Soares subindo e descendo de moto. Aqui tinha rastro. Tinha, isso. Não é? Tinha um dono da rastro.
Tinha o cara da... como é que é? As maiores grifes estavam na Rua Augusta. Isso aqui era coqueluche. Exatamente. Uma coisa tesônica, sensualíssima, tarativérrima e depirêmica. Essa era a Rua Augusta. Vivência que acreditam que não terão novamente. Não, olha, houve uma decadência terrível. Essa rua era uma rua perfumosa, entendeu? Era um brilho. É no brilho do calçado que se vê a qualidade da pomada ODB, produto inteiramente Orniex. Isso era muito bom, entendeu? Tinha programa de televisão aqui nessa rua. Nossa, essa hora estava todo produzido, perfumado, né? E ia para cima das gatinhas, com as pasquais, violento, caía boi e dormia avião. Nossa Senhora, e acabou esse sonho. Em meio às mudanças e construções, notaram o surgimento e aumento rápido da criminalidade na rua. A violência, né? Também, A né? violência, não havia. Não havia violência naquela Não, época. você podia sair com um cordão de ouro, ia pra noitada, enchia a cara, tirava onda. O taxista ia lhe levar em casa, recebia depois. Como não havia um shopping, o primeiro shopping de verdade foi o Shopping Guatemi, que acabou, aí começaram a abrir os outros shoppings, Shopping Center Norte, aí foi uma enxurrada de shopping, e o pessoal, por causa da violência, né, começou a fluir, aí a Rua Augusta entrou na decadência. A Rua Augusta entrou na decadência, infelizmente, é o que está hoje. Eu acredito que mais uns 15 anos não vai ter mais Rua Augusta, não. Porque você pode ver que muitos prédios estão sendo construídos aqui na Rua Augusta já. É uma pena, né? Era uma rua conhecida mundialmente. A história vai se perdendo, né? É verdade. A gente perde referência, né? Referências. É verdade. Com honorário só nasce servo. Deu pane no nervo do cérebro, taquicardia e revertério. Momentos trágicos, instantes sórdidos. Em um momento de autocuidado, encontramos Caio Blinder, jornalista e apresentador brasileiro, que apesar de fixado nos Estados Unidos, cresceu na Rua Augusta e nos contou sua vivência na década de 60. Na verdade eu não moro aqui, eu moro nos Estados Unidos, mas eu fui criado aqui desde que eu tinha 8, 9 anos, em 68. Eu moro numa rua que fica entre a Consolação e Augusta, lá embaixo. A Marquês Paranaguá, Vestida do Preto. Eu fui criado no Bolonha. Bolonha é uma instituição da Rua Augusta, lá embaixo, no Baixo Augusta. Sabe o que é? Você viu? Bolonha? Você já ouviu falar? Bolonha é um lugar famosíssimo em São Paulo. Que vivia a melhor coxinha de São Paulo, melhor sorvete com pistache. Ele vai para decadente que abriu, mas eu fui criado ali no Bolonha. Eu sou da época que Augusto era paralelepípedo e ônibus elétrico. Era uma vida ótima, né? Quando era moleque, adolescente. Tinha muita coisa, mesmo para gente mais nova como eu. Essas lanchonetes que tem na Augusta, algumas dos anos 50 ainda. Eu frequentei muito, tomando um shake, tomando hambúrguer, a Violeta, aqui, né? A maior parte lá para baixo, né? E toda a minha vida, uma super referência para o internacional, né? Os cinemas, a livraria Cultura, sabe? Essa parte da Augusta foi muito forte para mim. Durante a entrevista, Caio comentou sobre a região dos Jardins, que nunca o fascinou, apelidando a mesma como Rua dos Playboys. E tem a Augusta mais lá do Jardim, né? A Rua dos Playboys, né? Eu peguei um pouco essa época, não sou playboy, não era rico. Eu peguei mais o Baixo Augusta, mas ali, claro, as lojas mais badaladas, os restaurantes melhores ali embaixo. O contraste aqui, o Baixo Augusta é muito decadente, né? Você sente assim, um negócio meio fantasmagórico, especialmente mais para baixo. Diferente dos outros entrevistados, Caio não acredita que a Rua Augusta deva conter mais espaços culturais e de nostalgia afetiva. Ele pontua o foco em comércios que a rua ganhou com o passar dos anos. Não, porque ela compete com outras áreas que ficaram mais culturalmente quentes, né, em São Paulo. Mas as referências da Rua Augusta como o cultural, o cinema,
acho que é muito importante. Todo esse miolo, né, que vai da Praça Roosevelt para cima, uma referência de uma certa geração como a minha foi muito importante. Que era lá de baixo, que já não era o final da Augusta, o começo da Augusta, que era na Praça Roosevelt, o Cine Biju, que era muito importante. E aqui para cima, a agricultura era muito importante, que agora não está mais aí, né? Mas era uma referência de Livraria em São Paulo, era a Livraria Cultura, Luxo Nacional. Blender nos conta brevemente sobre o incêndio do Teatro Record, na década de 60, que levou à perda total de inúmeras mídias. O teatro foi reinaugurado pouco tempo depois, na altura 973 da Rua Augusta, que após dificuldades financeiras foi vendido e transformado na Faculdade das Américas. E tem uma coisa muito forte para mim, esqueci a coisa meio óbvia, né, que era o Teatro Record. Tudo na época que era na Consolação, do outro lado, ali, quase no cemitério, né? E aqui depois que passou aqui para a Augusta ali, né? Quase com a Peixe Bonito, né? Tinha uma faculdade ali. E eu fui de criança, eu ia até no show da família Prato, você pensar que eu estou falando, né? Família Prato, Jovem Guarda, Roberto Carlos, José Vega. Foi bem marcante, né? Eu fui no Faustão, que era o período da noite, que gravava aqui, quando eu era adolescente. Eu tinha uma efervescência de cultura pop. O Teatro Record era aqui embaixo. Acho que depois que pegou fogo, a Consolação veio para cá, para Augusta. Se não me engano, é uma unidade da FAN embaixo. Exatamente, é onde a gente estuda. Então, ali era o Teatro Record. Isso. Jane, de 23 anos, frequenta a Rua Augusta desde os 15, mas hoje visita o local com menos frequência. O motivo? A sensação de insegurança e os preços que não param de subir. Frequentava praticamente todas as vezes que eu saía de casa, o lugar que eu ia era na Augusta, agora não tanto. Eu vou para outros lugares, é muito difícil eu vir para o centro. Porque a rua não está muito segura se você quer estar ali de noite. Normalmente eu saio de noite para tomar uma cerveja, qualquer coisa do tipo. E eu sinto que agora é um lugar que você não consegue sentar na mesa de um bar na rua e se sentir seguro para estar ali conversando, e na hora de voltar para casa você também sente medo de andando até o metrô. Então é um lugar que eu prefiro evitar fazer lazer noturno. A jovem lamenta que a região esteja perdendo sua diversidade cultural. Com a padronização, criminalidade e elitização, muitas comunidades se veem obrigadas a buscar outros lugares para o lazer noturno. Porque, pelo menos no Baixo Augusta, a gente está perdendo muito espaço para... Tudo bem que é uma rua que sempre teve boates e afins, mas eu acho que as boates estão indo todas para o mesmo segmento e todas sendo muito da mesma coisa, e está deixando de ser um local diverso. Você vai agora na Augusta, sei lá, quando eu tinha 17, 18 anos, eu ainda tinha muito movimento na Peixoto. Então, na Peixoto normalmente tinha carro de som, que faziam tipo baile pequenininho na Peixoto. E aí a gente tinha mais pra baixo muito grupo de punk, a gente tinha muito rolê gótico na Augusta, a gente tinha uma diversidade muito maior de grupos, que hoje a gente não tem tanto, porque estão se deslocando para vários locais, justamente porque tá virando muito do mesmo a rua. São várias baladas que têm a mesma proposta, vários bares com a mesma proposta, e também ficando muito elitizado. Os lugares estão ficando muito caros. Antes Augusta era um lugar que você ia, você pagava, tipo, sei lá, R$60 no open bar, ou você sentava para tomar uma cerveja que era R$7 o litro. E hoje, assim, você vai num lugar mais legal que você vai se sentir seguro lá, você vai pagar quase R$40 um drink. Fica meio complicadinho. Isso expulsa bastante. Sim, principalmente por ser um lugar que, tipo, era realmente uma rua assim que várias pessoas se uniam, e de vários grupos diferentes, mas todos esses grupos tinham em comum a necessidade de estar num lugar que você pode explorar, que a sua condição financeira não te impeça de poder ter lazer. Também preocupados com a segurança na rua, ouvimos a realidade de uma funcionária de um boteco. Diferente dos bares do começo da Baixa Augusta, localizado poucas quadras acima da Praça Roosevelt, o local é simples. Mantemos a funcionária em anonimato pelo seu relato,
apesar da autorização do dono e da mesma para a gravação de voz e do estabelecimento. Infelizmente é triste. E não quero sair daqui. Tem uns que ficam sentados aqui falando, não vou sair daqui. Eu falei, e como trabalha 3 mulheres aqui, aí que não respeita mesmo. Sim. É difícil. Aí você tem que pedir ajuda com o cara da banquinha, ou não tá passando na rua pra poder tirar. Um desses aí queria agredir a gente. O cara foi pra cima de mim pra me dar um soco. Porque ele queria bebida de graça. E eu não quis dar. Aí foi uma guerra, tudo, ele jogou ele lá pra fora. Foi triste, chamou a polícia. Ele me gravou falando que eu tava agredindo ele. Foi triste. Porque eu não gosto de trabalhar aqui, não. Eu não sou filho. Até dia normal, assim. Se você vê uma segunda-feira, eles estão enchendo o saco. Não, não. E às vezes ainda pergunta pra gente se vende droga. Você sabe que vende droga. Ela relata que o público geralmente são alcoolistas ou dependentes químicos, que ao contrário do provável pensamento automático, não são pessoas em situação de rua ou extrema vulnerabilidade social. São frequentadores das baladas e outros bares, que aguardam a abertura na porta do bar. Às vezes eles entram em amigos. Eles começam a, sei lá, se estranhar. Começam a se xingar. É foda, viu? Eu não sei se antigamente era assim, porque tinha um skinhead, hoje em dia não tem. Mas parece que essa geração é pior. Sinceramente é pior. Eu tenho gente passando mal aí, convulsionando por causa da droga. É triste. Tem gente que entra aí do nada, entra assim, parece um zumbi e sai. A gente fala pra pessoa, a pessoa nem olha na nossa cara. Eu não gosto de trabalhar aqui, eu tô doente, mulher tem depressão, ansiedade. Só piora. Antigamente, todo dia eu saía chorando, hoje em dia eu tô um pouco mais forte. Eu brigo, discuto com eles, vou lá na frente, chorar, volto, aí eu mostro firmeza de novo. Porque você mostrar pra quê, eu pronto. Quanto à segurança, a região mais próxima do centro é perigosa durante a noite, onde está se tornando comum assaltos e golpes financeiros. A funcionária relata o crescimento da criminalidade praticada por travestis na região, porém, devemos reafirmar que este fato não deve e não permite a abertura de ataques transfóbicos. Eu não tô cedo, mas tem um travesti que volta aqui também. E anda com faca, fica das esquinas aí, de madrugada. É muito perigoso, muito perigoso. Eu não vou nem virar essa esquina aqui, ó, só tem travesti. Já levou facada conhecido nosso, porque não queria entregar as coisas lá, facada mesmo. Horrível. Aqui na esquina, assim, um moço foi esfaquear ele, não sei se ele viveu, mas soltou aqui pelo menos, ele saiu assim, pra ter 10 filhos. Você tem que aqui, meia-noite adiante, é uma balada. Fica tão cheio aqui dentro que o pessoal fica lá. Sim. Aí eu boto essa caixa de música e fica no alto. Eu não sei como ele consegue trabalhar aqui. Eu falei que isso não é na corrida de Deus, não. Durante as gravações, na Praça Roosevelt, fomos parados por Reginaldo, um homem em situação de rua, que ao ser recebido com um sorriso e ser visto, nos fez 2 pedidos, um cigarro e uma música. Reginaldo nos pediu para ser entrevistado, afinal, ele vive a realidade mais crua de São Paulo. Apesar de fora dos planos de pesquisa, pedimos permissão para gravar um diálogo livre e honesto, que dispensa a necessidade de locução ou cortes. Há quanto tempo você já está aqui? Um ano. Março do ano passado foi quando roubaram meu dinheiro do meu aluguel. E aí, por conta de terem tirado dinheiro do seu aluguel, você teve que ir pra rua? Tô aqui. E nesse 1 ano... Mas eu não tô conseguindo ouvir, não. Pode aumentar, amiga. Tá bom, áudio. Nesse 1 ano, mudou muita coisa pra você estando aqui? Você sentiu que a violência policial aumentou ou diminuiu? Também, caralho! Perdão, dá claro, licença. Imagina. Olha o tanto de ponto. Aqui, ó, tá vendo? Uhum. E quando você precisa de Foi socorro, ele. por isso é rápido? Hã? Quando você precisa de socorro, por isso é rápido? Não. Pelo contrário. Quando os caras me roubaram o dinheiro do meu aluguel, a polícia veio. Aí, pá. Foi assim. Dá um pause aí, dá um pause. Foi assim. Chegou 2 caras. Eu toco violão. Violão, guitarra, pá. Aí eu tava tocando. Aí chegou, eu falei, eu vou pegar uma bebida. Aí peguei a bebida, saquei o dinheiro. Aí os caras veio, mano, 2 caras. Esse dinheiro aí. Falei, esse aqui é do meu aluguel. Não vai levar. Vai levar é porrada, tiro e o caralho. Você não vai levar não, meu bagulho não. Aí os caras
Só que não era só 2, era 4. Bateram pra caralho, quebrou meus 2 dentes. Tá vendo? Bateu. Se foda, ó. Eu fui pra cima do cara do facão. O cara do facão cortou mesmo. Ele tentou dar no meu pescoço, então minha capoeira tá em dia. Aí não pegou no pescoço, pegou na perna. Só que o polícia pegou eu e levou eu pra Santa Casa, em vez de levar pra delegacia. Eu falei, esse caralho, você não vai... Ó, nem é assim. Daqui a pouco. Aí eu falei, mano, vocês nem responsabilizou os caras. Ele falou, você tá achando ruim o quê, mano? Nós salvou sua vida, tá falando o quê pra mim? Preconceito social. Aí foi lá, a mulher costurou aqui, a perna e aqui, a cabeça. Foi os 2 lugares que o cara deu a facãozada. E eu arrebentei ele. Apanhei pra caralho. Mas peguei pegando. Porque eu não sou moleque, caralho, eu sou um homem. Minha filha sabe disso. Porque eu sou homem, sou moleque. Peguei. É? Só ele. Peguei. Mas apanhei um pouco. Apanhei um pouco não, apanhei bastante. E aqui na Augusta, você já frequentou algum albergue, alguma ocupação? Não. Por quê? As pessoas que me roubaram andam aí. Eu não vou. Não quero ir. Senão você tem 3 opções. Matar, morrer, preso. Nenhuma das 3 eu não quero. Exatamente. Não quero matar, não quero morrer, não quero ir preso. Bom, então... Minha paz não tem preço. Eu prefiro me isolar. Eu tô aqui. Beleza? Enquanto eu estiver acordado, ninguém mexe com vocês. Os caras sabem que louco é louco. Só isso. Eles só respeitam e cumprimentam. Sabem quem é doidão. Mas eu não fui. Não vou. E não quero. É isso. O que mais você precisa? Você não escreveu nada até agora. É tudo por áudio. Tá no áudio. Acho que a sua história é tão crua e tão sincera que o nosso ponto era falar sobre casas e ocupações e albergues também. Tá falando do bagulho 1000 graus. 1000 graus. Eu acho que eu não tenho nem mais pergunta a fazer, porque eu acho que você já respondeu tudo que a gente tinha que saber. Vamos saber, vamos ver um som então? Esquece tudão. O som dele. É que, esse negócio é muito pesado pra mim. Sim, imagino. Ó, sabe o que ela quer dizer essa música? Fala assim, ainda que diga que eu sou aguentando, ninguém é perfeito, porque tá me julgando. Ó. Vive como quer, tem o seu prazer. Eu não sou diferente de você. Sou músico, você também pode ser. Primeiro. Na Rua Augusta, o avanço do mercado imobiliário não apenas transformou a paisagem, ele expulsou pessoas. A desapropriação residencial se revela quando moradores são obrigados a deixar suas casas, muitas vezes sem escolha, sob justificativas de progresso, modernização ou segurança. Mas quem define o que é progresso? Na prática, famílias inteiras são removidas por pressões que não aparecem nos panfletos de empreendimentos de luxo. A valorização abrupta dos terrenos, o aumento agressivo no IPTU, a chegada de novos comércios e projetos de reurbanização que ignoram o vínculo social e afetivo com o território. O que se vende como revitalização é, muitas vezes, um sinônimo de expulsão,
Uma limpeza social que varre para longe quem não se encaixa na estética desejada pelas incorporadoras. As janelas que antes guardavam memórias, agora são fachadas vazias à espera de investidores.